Olá, pessoal. Hoje vamos estudar integrais duplas em coordenadas polares. Então, nessa aula a gente vai precisar recordar o que vocês já aprenderam nos cursos anteriores sobre o sistema de coordenadas polares no plano, tá? Então, basicamente, a ideia principal é que um ponto no plano ele pode ser representado, de várias formas, mas duas formas especiais, que seriam as coordenadas cartesianas, certo? No caso aqui, x e y. Ou o mesmo ponto pode ser representado por coordenadas polares. O x é a distância do ponto ao eixo y, né, esse valor aqui, e o valor y, né, por sua vez, é a altura do ponto, digamos assim. Em coordenadas polares, o r, né, se esse ponto é representado nas coordenadas r e θ, o r é a distância do ponto à origem do R2, digamos, e o θ é o ângulo que esse segmento aqui, que liga a origem ao ponto, faz com o eixo x, aqui o θ. Então, é claro que, né, vamos recordar aqui, existe uma relação entre esses dois sistemas de coordenadas, né? O x ele é nesse sistema aqui, né? Ele é igual a r cosseno θ, enquanto o y é igual a r seno θ. E reciprocamente, né? A relação contrária, né? São equivalentes a dizer que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras, e a tangente de θ é y sobre x. Então, essas equações aqui são as equações como a gente pode passar de um sistema para o outro. Bom, considerando agora que estamos com um sistema de coordenadas polares, a gente vai considerar uma região especial nesse sistema chamado de retângulo polar. O retângulo polar para a gente vai ser uma região onde o raio está limitado entre duas constantes e o ângulo também é limitado entre duas constantes, né? Uma região típica dessa é como nessa figura daqui, tá? Então, o R é a distância até a origem, está entre duas constantes, digamos, A e B positivas, tá? E o θ é o ângulo, tá, com o eixo x. Então, está começando aqui de alfa e vai até beta. Então, uma região dessa forma a gente vai chamar de retângulo polar. Tá? Então, essa é a região boa, digamos assim, para a gente iniciar as integrações, como no caso de coordenadas cartesianas, onde a gente começou integrando em retângulos. Tá? Aqui, no sistema de coordenadas polares, a região equivalente seria esse retângulo polar. Tá? Então, a ideia, como é que a gente passa agora integrais de coordenadas cartesianas para integrais em coordenadas polares? A gente faz o seguinte, imagine, né, a sua função definida aqui nessa região, e aí você escreve a sua função em termos de r e de θ, usando essas transformações. Tá? E aí, como o r está variando no intervalo, veja só, no intervalo real, e o θ variando no intervalo real, a gente vai fazer aqui partições desses intervalos. Imagine que são intervalos de números reais. Tá? Eu estou chamando aqui a partição do intervalo AB de R0, R1, etc., Rm, dividindo, por exemplo, em N partes iguais, né? Cada uma de comprimento B menos A sobre M, que eu vou chamar, né, de Rθ. Igual o caso de coordenadas cartesianas, ou igual o caso de integrais, digamos, de uma coordenada. A gente faz isso aqui no intervalo. Imagine que AB é só um intervalo. Mesma coisa com o intervalo alfa-beta. Alfa-beta é um intervalo onde o θ está variando. Mas alfa é número real, beta é número real, a gente está fazendo a partição como intervalo. Tá? Os pontos da partição eu vou chamar de θj, né? Variando de θ0 até θn, dividindo em n partes iguais. Essa diferença vou chamar de Δθ. Bom, é claro que no sistema de coordenadas cartesianos, tá? Quando você fixa o valor do raio, e se a sua equação é o conjunto dos pontos r e θ, onde o r é igual a uma constante, é claro que isso é a equação de um círculo. Tá? E o conjunto dos r e θ, onde o θ é igual a uma constante, isso aqui vai ser um raio. A gente sabe disso quando vocês viram pela primeira vez coordenadas polares. Tá? Então, agora, se você toma esses círculos, passando por RI, os pontos de partição,
e esses raios passando por θj, né, os pontos dessa outra partição, isso vai gerar, tá certo? Uma partição, uma decomposição do retângulo polar em pequenos retângulos polares, né? Seriam esses retângulos aqui, R e J, quando o R variar entre, por exemplo, o RI-1 e o RI, e o θ variar entre o θJ-1 e o θJ. Tá? Aqui esse desenho, né, bem claro sobre isso. Fiz a divisão aqui por exemplo, do R, seriam esses pontos aqui, e a divisão do θ seriam esses pontos aqui. Tá? Então, passando esse círculo sobre RI e os raios sobre o RJ, você vai determinar essa decomposição, e cada um desses eu vou chamar de RJ, dependendo. Fixado o I e o J, você vai ter um retângulozinho polar desses, tá? Para a gente tentar aqui usar nosso resultado sobre a definição de integral como limite de somas de Riemann, é muito interessante como na conta aparece de forma natural o ponto aqui nesse retângulo, que é o ponto que tem o ponto médio, tá? Seria, entre aspas, um centro. É o ponto onde o RI é a média entre os valores de RI, ou seja, RI-1 mais RI sobre 2, eu vou chamar de RI estrela, e o θ também é a média entre os θs. Tá? θj seria esse ponto médio aqui, representado aqui, tá? Mais ou menos no centro do retângulo. Bom, queria lembrar, a gente vai precisar, para usar a nossa definição de integral como limite de somas de Riemann, a gente vai precisar das áreas desses setores, dessas regiões, desses retângulos polares, tá? Aí eu recordo para vocês que, por exemplo, se a gente tem um setor assim, né, um setor circular, de forma geral, tá? De raio R com ângulo θ, essa área daqui é 1/2 de R ao quadrado vezes θ, tá? Agora, por exemplo, a gente vai precisar, né, se o θ é a diferença entre dois valores, digamos θ1 e θ2, tá? Então é a mesma coisa, né? A área vai ser 1/2 do raio vezes esse ângulo daqui que eu estou escrevendo dessa forma assim, θ1 menos θ0. Bom, então, recordando essa fórmula da área de setores, como é que fica a área dessa região aqui, RI? Né? Eu vou chamar essa área de delta AI. Tá? Eu poderia, RJ, tá? Eu poderia ter chamado R delta AIJ. Tá? No caso de coordenadas cartesianas, quando a gente está no retângulo, todos os retângulos eles têm a mesma área. Tá? Aqui, eu quero que vocês observem que não. Tá? A área, ela, embora aqui, quando o R está fixo, você faz variar o θ, todos esses retângulos aqui eles têm a mesma área. Tá bom? Agora, quando o θ está fixo e você faz variar o R, essas áreas aqui mudam. Tá? Mas isso vai aparecer na conta agora. Eu quero dizer o seguinte, eu poderia chamar essa área de delta IJ, mas eu já sei que essa área depende só de I. Por quê? Como é que a gente calcula essa área daqui, a área de um retângulo desse? Tá? A gente calcularia, tá, usando essa fórmula daqui, seria a área de todo esse setor aqui, né, do 0 até R igual a RI, menos a área desse setor menor. Fazendo a diferença das áreas, a gente vai achar exatamente a área do setor, do setor RJ, tá? Fazendo a diferença. É o que eu escrevi aqui. É a área do setor até o RI, né? Esse daqui, digamos, menos a área do setor até o RJ. Fazendo a diferença, a gente vai ter essa área. Muito bem. Colocando, observe que para a variação do θ é a mesma nos dois lados, tá? Então, isso aqui são iguais, eu posso colocar em evidência, aí fica com essa diferença de quadrados, que eu escrevo como sendo a diferença de quadrados como sendo o produto da soma pela diferença, tá? Essa decomposição aqui. E aí, como eu falei, aqui aparece naturalmente esse ponto, tá? Que é o ponto médio do RI, que a gente chamou de RI estrela. 1/2 de RI mais RI menos 1, chamei de RI estrela.
E RI menos RI menos 1 é justamente o ΔR. Nossa decomposição aqui. De forma que, quando você supõe agora que você tem uma função definida numa região polar R, tá? Que é integrável. Observe que a gente viu a definição de função integrável numa região qualquer. Tá? E a gente viu, por exemplo, como fazer se a região tiver, digamos, for uma região limitada por gráficos de curvas. É o caso de uma região polar, tá? Então a gente sabe que seria uma função integrável. Em particular, a gente pode usar, dado a decomposição dessa região, usar, né, o fato que a integral da função nessa região é o limite das somas de Riemann. Então, o que a gente quer fazer agora é olhar, no caso, em coordenadas polares. Então, recordando, né, que o par x, y, ele é igual ao par r cosseno θ, r seno θ. Tá bom? Então, eu posso escrever essa soma como sendo, fazendo aquela decomposição nos intervalos AB e no intervalo alfa, beta, olha essa integral como limite dessas somas de Riemann daqui, dos valores da função nesses pontos médios, vezes a área de cada setor. Né? Okay? Bom, e a observação, né, pela conta que nós vimos aqui, a área do setor AI, ele é RI estrela vezes o ΔR vezes o Δθ. Tá? Mas aí você observa o seguinte, que isso aqui, de novo, é o limite de somas de Riemann de uma nova função. Que função é essa? Com respeito às variáveis, né? Θ, R e θ. Seria a mesma função, só que multiplicada por R. Essa aqui é a grande novidade da integração em coordenadas polares. Tá? Quando você transforma suas coordenadas cartesianas em coordenadas polares, vai aparecer aqui um termo a mais. Isso aqui, como o limite dessa soma de Riemann, é o limite dessa função vezes a função R. Então, é isso aqui que nós obtemos. Tá? Pela nossa definição de integral iterada, né? Essa soma daqui é a integral quando o R varia entre A e B, de F, de R, dr, integral quando o θ varia entre alfa e beta. Então, esse aqui é o resultado que a gente quer destacar. O resultado é, se a sua região é um retângulo polar, com R variando entre A e B e o θ variando entre alfa e beta, então, a integral da sua função nessa região, integral dupla, que é uma coisa que tem significado intrínseco, tá? O valor dessa integral em coordenadas polares é igual a essa integral dupla daqui. A integral da mesma função avaliada em R cosseno θ, R seno θ, vezes o R, isso aqui é muito importante, dr, dθ. R variando entre A e B, θ variando entre alfa e beta. Essa é a grande observação. É assim que se comporta a integral em coordenadas polares. Então, a gente pode integrar dessa forma. Princípio em regiões em retângulos polares. Tá? Exemplo simples para começar, assim que o livro sempre faz. Considere essa função, tá? A integral dupla dessa função, onde R é a região no semiplano superior, limitada pelos círculos x2 mais y2 igual a 1 e x2 mais y2 igual a 4. Tá? São dois círculos centrados na origem, de raio 1 e de raio 2. Eu fiz aqui um desenho. Aí a gente quer integrar esta função, né, nessa região aqui, que seria essa região entre os dois círculos e na parte superior do plano. Tá? É possível integrar usando coordenadas cartesianas? É. Eu até mencionei isso na aula passada. Você pode, por exemplo, decompor aqui, tá? E aí cada região dessa, você pode pensar como sendo um gráfico, né? A região limitada entre o gráfico dessas duas funções. Só que aí vocês podem ver que vai ficar de uma forma muito mais complexa integrar dessa forma. Tá? Aqui não. Você nota que essa região em coordenadas polares é o quê? O R está variando entre 1 e 2. E o θ está variando entre 0 e π. Essa é a região. Então,
pelo que nós acabamos de ver, essa integral dupla nessa região é igual à integral. Se transforma, né, o x e o y em r, em r θ, né? Ou seja, o x r cosseno θ e o y r seno θ, substituindo, tá? E multiplicando aqui por r, você integra. A partir daqui, o que a gente tem é uma integral dupla, conforme a gente já viu. Tá? Só que em vez de ser x, y, aqui está r θ. A sua função ela foi modificada, foi multiplicada por r. Só isso. Ou então, agora a gente tem uma integral, o que a gente faz? Vamos integrar, por exemplo, aqui primeiro, integrar em r, considerando θ fixo, θ constante. Tá? Aí a gente multiplicou aqui por r, então vai ter 3r ao quadrado, 4r ao cubo. Tá? Olhando isso aqui como um θ constante, então a primitiva aqui é r ao cubo, e a primitiva aqui é r ao quadrado. Tá? Isso aqui, digamos, em relação a r, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Constante, constante. Ok, integrando isso aqui em r de 0 a 1, né? Perdão. Substituindo, você vai fazer quando r é igual a 1, perdão, igual a 2, tá certo? Menos quando r é igual a 1. Então aqui vai dar, por exemplo, 8 menos 1, 7, né? E 16 menos 1, 15. Você obtém isso aqui. Agora, essa integração só em θ, integração simples do cálculo 2, primitiva do cosseno aqui, ao seno ao quadrado, né? Isso é clássico também, vocês têm que lembrar. Você pode escrever o seno ao quadrado como sendo 1 meio, antes de integrar, de 1 menos o cosseno de 2θ. E agora sim, essa integral fica mais simples. Né? Aqui tem a constante, tá aqui, e a integral do cosseno de 2θ é 1 meio do seno de 2θ. Como já tinha 1 meio aqui, aparecer aqui, aliás, esse 15 sobre 2 vai aparecer 15 sobre 4. Agora, quando você calcula isso aqui entre 0 e π, né? Os senos se cancelam, e isso aqui vai dar π, 15π sobre 2. Ok. Outro exemplo aqui bacana. Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e o paraboloide z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, aqui você tem que notar que essa região que você quer calcular, esse sólido aqui, tá? Ele é o gráfico desta função. Ele é o gráfico desta função sobre o disco de raio 1, que é a interseção do gráfico com o plano z igual a 0. Tá? Essa é a observação. Você tem que determinar qual é a região. Isso aqui não foi dada a região. Então, é a integração dessa função sobre essa região. Essa é a primeira observação que você precisa fazer. Bom, agora, o círculo de centro na origem de raio 1, né, é o conjunto dos pontos quando o R varia entre 0 e 1 e o θ varia entre 0 e 2π. De forma que, usando integração em coordenadas polares, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, então essa função vai virar 1 menos r ao quadrado, integral θ entre 0 e 2π e o r entre 0 e 1. Lembre-se que tem esse r aqui, nunca esqueçam. Tá? Multiplicando aqui, você vai ter r menos r ao cubo. Primitiva aqui é simplesmente r ao quadrado sobre 2 menos r à quarta sobre 4. Entre 0 e 1 vai dar 1 meio menos 1 quarto, que é 1 quarto. O θ aqui não tem, vai ser 2π vezes 1 quarto, que é π sobre 2. Tem outro exemplo bacana. E aí, outra coisa importante, né, nós vimos, no caso de integração em coordenadas cartesianas, regiões do tipo 1 e do tipo 2. Né, que são regiões que são limitadas entre gráficos, dependendo aí da variável x ou na variável y. Então, a gente tem uma coisa parecida aqui, isso é super interessante, a gente chama de regiões entre gráficos polares. Seria um gráfico da forma R igual a uma função de θ, digamos, R igual a H de θ. Tá? Então, se a minha função, a região é da forma, o θ variando entre duas constantes, alfa e beta, mas o R variando entre o gráfico de duas funções, digamos contínuas, tá? H1 de θ e H2 de θ, igual essa figura daqui, tá bom? Esse é o típico
região, digamos assim, seria uma região do tipo 1 em coordenadas polares. Tá? Então, bom, como é de se esperar, essencialmente pelo teorema de Fubini, a integral de uma função sobre essa região é igual. Tá? A integral da função em coordenadas polares r θ, r dr dθ, como sempre. Agora, no caso, o R está errado. O R está variando entre H1 de θ e H2 de θ, ok? O R está variando entre H1 de θ e H2 de θ, como nós vemos aqui. E o θ variando entre duas constantes, alfa e beta. Essa aqui é assim que fica, tá certo? A integral em coordenadas polares quando a sua região ela está entre o gráfico de duas funções polares desse tipo. Simplesmente você muda esse intervalo de integração. Você pode fazer isso aqui, tá? Pelo teorema de Fubini. Exemplo, um exemplo importante aqui, é o exemplo em que, por exemplo, você tem a função 1. Quando você tem a função 1, nós já vimos que a integral dupla é igual à área da região, ok? Então, esse exemplo aqui, simples, bem curtinho, é esse aqui, ó. Você tem uma região, tá? Onde o θ varia entre alfa e beta, que seria essa região aqui, todinha, e o R está variando entre 0 e o gráfico de uma função h de θ. Então, aplicando essa fórmula, neste caso, a gente deduz que a área dessa região, né, vai ser, usando isso aqui, a integral entre alfa e beta, a integral entre 0 e h, o gráfico dessa função, da minha função 1, r dr. Então, fica a integral de r dr, que é r ao quadrado sobre 2, a primitiva, né, entre 0 e h de r, vai dar a integral entre alfa e beta de 1 meio de h ao quadrado de θ dθ. Tá? Isso pode ser considerado até uma fórmula, de fato, tá? Mas a dedução é imediata. Mas não precisa, se você não decorar, não tem grande problema. Dá para refazer essa conta simplesmente lembrando disso aqui. Ok? Bom, de qualquer forma, eu quero aplicar agora essa fórmula num caso particular aqui, que é determinar a área, né, delimitada por um laço de uma rosácea de 4 pétalas, tá? Que é esse aqui, cuja equação é essa daqui, R igual a cosseno de 2θ. Ora, então a gente precisa escrever essa região aqui, tá, em coordenadas polares. Tá? E aí, nesse caso, a gente percebe que a gente pode escrever como uma região desse tipo aqui, como um gráfico entre duas funções polares. No caso 1, exatamente como tem aqui, tá? Essa área, isso aqui da equação limita o raio entre essa curva que eu estou desenhando aqui. Tá? Então, a minha região é quando o θ varia entre menos π sobre 4 e π sobre 4, para você determinar uma pétala, porque a gente quer só aqui um laço, tá certo? E quando o θ varia entre menos π sobre 4 e π sobre 4, o R vai variar entre 0 e cosseno de 2θ, que é a curva que determina nesse laço. Okay? Então, determinado isso, acabou, tá? Como eu falei, a gente pode usar isso aqui agora. A área dessa pétala será igual a integral. O θ variando entre menos π sobre 4 e π sobre 4, de 1 meio da minha função ao quadrado. Tá? Aqui. 1 meio do cosseno ao quadrado de 2θ. Bom, aqui você, novamente, né? A maneira que a gente tem de integrar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado é escrever, por exemplo, cosseno ao quadrado como sendo 1 meio cosseno ao quadrado de θ. Lembrando aqui, cosseno ao quadrado de θ é igual, melhor, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. É isso que eu estou usando, só que no lugar do x vai ser 2θ. Então aqui vai aparecer 2 vezes 2θ, parece 4θ. Tá? E esse 1 meio da fórmula, ele vai multiplicar com esse 1 meio daqui, por isso que aparece aqui 1/4. Okay?
Aí eu repito, a partir daqui é integral normal do cálculo 2, que vocês devem saber. Tá? Então, revisem, revejam. Integral da constante, tudo bem, está aqui, né? Ou seja, vai ser duas, né? São constante aqui, o comprimento do intervalo, que é π sobre 2, dividido por 1/4, certo? Então, a π sobre 8. E essa primitiva daqui dá justamente o seno de 4π sobre 4. É a função cuja derivada é o cosseno de 4 θ. Cosseno de 4 θ sobre 4. Ora, mas nesse intervalo aqui, você vai ter o seno de π menos o seno de menos π. Tá? Em qualquer caso, dá zero. Então, assim, essa área dá π sobre 8. Tá? A área de uma dessas pétalas dessa equação aqui, da rosácea, é π sobre 8. Usando essa integral dupla para calcular. Tá? Ok. Esse exemplo também é muito bonito. Tá? Esse aqui só dá para fazer usando coordenadas polares, que é o seguinte: a gente tem um sólido, tem aqui o paraboloide, tá? O desenho está aqui. Esse é o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí eu quero calcular a área sob o gráfico desse paraboloide, que está dentro do cilindro e acima do eixo z igual a zero, tá? Seria mais ou menos essa área, essa região aí. Muito bem. Então, a primeira observação é a seguinte: bom, a gente já tem a função. Tudo bem. A questão é qual é o domínio de integração, tá certo? Vai ser entre 0 e o gráfico dessa função, tudo bem? Né? A integração é a integral desta função sobre essa região daqui. Essa região, tá? Esse cilindro, eu esqueci de falar, né? Esse cilindro daqui é o cilindro de equação x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, é um cilindro cujo centro é o ponto 1, 0. Fiz aqui, está aqui o desenho. Perdão, o disco. A gente está integrando essa função sobre esse disco daqui, o disco de centro 1, 0. Muito bem. Qual função? A função x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é só isso. Tá aqui. A integral de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre essa região D aqui. O disco de centro no ponto 1, 0. Ok? E agora, o segredo é você perceber como é que a gente pode escrever, porque essa função aqui em coordenadas polares ela é muito boa. É simplesmente a função r ao quadrado. Tá? Agora, essa região aqui em coordenadas polares ela é igual, tá certo? A θ variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ok? E o R variando entre 0 e 2 cosseno θ, que é a equação em coordenadas polares desse círculo daqui. Tá? Pode transformar aqui o x em cosseno R cosseno θ, o y em R seno θ, você vai ver que a equação x ao quadrado menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é igual a essa equação aqui. Tá? R igual a 2 cosseno θ. Então, determinado isso, escrevendo a região em coordenadas polares, tá? Aí é só usar a nossa definição. Vai ser integral quando o θ varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, da minha função, em coordenadas polares é igual a r ao quadrado, r dr, ou seja, então você vai ter aqui o r ao cubo, e o θ variando, perdão, o r variando entre 0 e 2 cosseno θ. Tá? Integral de r ao cubo é r a quarta sobre 4, tá? Então, você vai obter aqui, atenção, você vai obter, agora você tem um 2 aqui, certo? Então, você vai ter 2 à quarta, 16, dividido por 4, você vai obter esse 4 daqui, e o cosseno à quarta está aqui. Tá? Então, essa é a primeira integral que a gente consegue. Agora, melhor, uma dica aqui muito boa. Como essa aqui é uma função par, você pode olhar essa integral como sendo o dobro da integral na metade do intervalo, fica mais simples de integrar assim.
Bom, mas se você continuar aqui, vai chegar no mesmo resultado, naturalmente. Mas essa é uma dica. Você pode... A integral, como a função é par, repetindo. A função é par, definindo um intervalo simétrico, é igual ao dobro da integral na metade do intervalo, entre 0 e π sobre 2. Muito bem. Agora, você escreve cosseno à quarta como sendo cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado você escreve como sendo 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, esse cosseno ao quadrado está aqui dentro, esse quadrado continua aqui, está aqui. Bem, então, agora distribui, né, calcula essa soma, quadrado da soma daqui, tá certo? Observe que você vai ter aqui um denominador 2 ao quadrado, 8 dividido por 4 dá 2, está aqui. E aqui você vai ter 1 mais 2 vezes o cosseno de 2θ, mais o cosseno de 2θ ao quadrado, que você usa novamente, escreve novamente, como a gente já viu, como sendo 1 meio de 1 mais cosseno, no caso. Tem 2θ aqui, vai aparecer 4θ, tá? De forma que, bom, você vai ter aqui 1 meio mais 1, dá 3 meios, certo? Aí a integral da constante, né, vai ser 3 meios vezes θ. Integral do 2 cosseno de 2θ. Primitiva é o cosseno de 2θ. E essa primitiva daqui, tá certo? Dá o seno de 4θ sobre 4, mas como está multiplicado por 1 meio, aparece 8 aqui. Ok? Muito bem, chegamos aqui. Avaliando entre 0 e π sobre 2, muito bem. Isso aqui em π sobre 2 dá 3π sobre 2, ok? E essas funções aqui se anulam, tá? Em 0 e em π sobre 2, naturalmente. Tá? E aqui vai dar o seno de π, e aqui vai dar o seno de 2π. E no 0 é 0. Então, em suma, a gente calcula. Essa integral aqui está dando 3π sobre 2. Muito bem. Então, é isso que a gente tem para falar hoje sobre integrais e coordenadas polares. Até mais. Até a próxima.